Olá, esse é o Mundo Maior em Debate. Nós estamos falando sobre os sinais do Apocalipse. Você pode participar. Aliás, está chovendo participação aqui. Nós estamos felizes que o coração não está cabendo dentro do estúdio. Nós temos participações de Mauro Filho, da Bahia, Fernando Pereira, do Rio de Janeiro, Glória Kaufmann, do Rio Grande do Sul, Paulo Pinheiro, de Minas Gerais, Vitor Fernandes, de São Paulo, Mariana Sobral, de Minas Gerais, Carol Lopes, de Goiás. E nós sorteamos aqui uma das perguntas para fazer para os nossos convidados, da Vini Rosa, só que ela não disse de onde que ela é. A pergunta que ela faz é o seguinte: como saber ou ter certeza da veracidade e confirmação dessas profecias muito divulgadas recentemente sobre 2019? O que ela está querendo dizer? Algumas pessoas citam que Chico Xavier, como nós vimos no Mundo Maior em Debate, deu uma data, se não me engano, 20 de julho, algo do tipo, do ano de 2019, que, segundo esses nossos irmãos, dizem que Chico Xavier alertou-nos de que se até essa data nenhum grande evento catastrófico provocado pelo homem, ou seja, nenhuma grande guerra, se não acontecesse, dali para diante nós teríamos um ciclo de renovação e de evolução muito grande. Então, já vamos entrando nisso. Pazinha, o que você acha? Você acha que Chico Xavier trouxe essa informação aí, pontual de 2019? Tudo depende da interpretação. Eu não posso dizer que trouxe ou não trouxe, eu não tive acesso, não estava no momento, mas lendo, essa semana até para vir para cá, eu falei, deixa eu ler. Eu não gosto de ficar lendo muitas notícias assim alarmantes, porque isso acaba alterando um pouquinho o nosso psiquismo, né? Mas eu li, e eu não vi de uma forma assim agressiva. Eu entendo da seguinte forma: se foi dado 50 anos para que a gente pudesse melhorar-se, né, e não cometer nenhuma bobagem, quando foi feito esse acordo, vamos dizer assim, a nossa situação aqui no planeta era diferente. Se vocês lembrarem, há 45 anos atrás, havia iminência de uma guerra. Nós tínhamos medo de que o mundo explodisse numa guerra nuclear. Hoje, por pior que possa parecer, eu, pelo menos, não sinto esse medo, não sei vocês. Há um consenso mundial em relação à paz. Então, eu acho que nós não devemos ater se foi falado ou se não foi. Mas vamos supor que foi falado dessa forma. Fica bem claro que, se nós nos conduzirmos de uma forma diferente, nada disso vai acontecer. E, pelo que eu vejo, André, eu sinto que todos nós, não só o Brasil, outros países também, estão se empenhando. Claro que existem focos, né? Mas todos estão se empenhando para um mundo melhor. Então, eu acho que o foco não seria isso. No livro Apocalipse, aliás, muita gente estudou bastante esse livro, né? Inclusive, alguns dizem que não é o mesmo João, né? Citam-se que João de Pátimos é um, João Evangelista é outro, João Apóstolo é outro, mas não importa. O que todos chegam à conclusão, o que boa parte das pessoas chegam à conclusão de que esta mensagem tem muito a ver com transformação, seja de que forma ela venha. Você, André, tem 2 livros que eu conheço, esses 2 eu li, eu sei que estão muito próximos do tema da noite, que é No Final da Última Hora e Despedindo-se da Terra. Estes livros trazem que tipo de contribuição acerca desse tema? Na verdade, o Espírito Lúcio ele fez uma série sobre esta temática, sem a ideia de criar nenhum alarmismo. Ao contrário, ele procurou trazer essas questões para a nossa vida, mostrando como todos estamos inseridos num contexto de alterarmos nosso amanhã pelas nossas atitudes do hoje. E, nesse sentido, também valendo-se do processo mediúnico, que seja o João de Pátimos, seja o João Evangelista, qualquer um desses Joões que nós estamos comentando, responsável pelo Apocalipse, nós temos um evento mediúnico. E estes eventos mediúnicos, sobretudo com visões que são para um futuro, porque o Apocalipse não quer dizer tragédia. A palavra do grego, como você mesmo citou, quer dizer revelação. E estes fatos estão sendo revelados com todo o filtro da mediunidade de uma pessoa que tem dificuldades de exprimir-se de forma clara e precisa valer-se de símbolos. Então, o mais importante que o mundo espiritual está buscando ao longo de todos esses anos, esses séculos, é educar o ser humano para que nós aproveitemos o tempo
na modificação do nosso eu interior. Não é de nos tornarmos religiosos, não é de frequentarmos igrejas, centros espíritas, não. É de termos uma postura. Porque Jesus não veio fundar religiões, ele veio dar para todos nós um modo de viver. O que Jesus fundou foi um estilo de ser, uma maneira de nos tratarmos, de nos ajudarmos, de nos ampararmos, independentemente da igreja que a gente frequente. Por isso, o mundo espiritual hoje, como nós podemos ver nas falas de todos os entrevistados, ele está procurando, nos diversos caminhos, André, levar as pessoas a essa reflexão mais profunda, pararmos de nos iludir e acharmos que podemos ir na igreja, podemos pagar o dízimo, podemos dar o passe, podemos receber espíritos e destratar o vizinho, e não conversar com o parente, e não termos uma postura fraterna com o nosso companheiro de trabalho. Isso é uma ilusão, isso é uma utopia, isso é uma mentira. Enquanto estivermos fazendo isso, nós não estamos entendendo o estilo de ser que Jesus nos veio fundar, nos veio aconselhar e que os espíritos tentam. E é isto que o Lúcio tenta fazer nestas 4 obras. Olha só o que é a beleza da internet, né? Nós acabamos de receber um e-mail que é enviado pela Fernanda de Portugal, né? Então, uma alegria enorme, né? Do outro lado do oceano estão nos acompanhando. Ela primeiro saúda a todos, saudações fraternais, e ela pergunta: há muitos relatos de sonhos idênticos onde são mostradas imagens de catástrofes e mortes, ruínas na Terra. Isso não deve servir de um alerta? Olha, André, nós acreditamos que há sonhos proféticos e há sonhos ilusórios. Quando o apóstolo João começa o livro dele, ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Então, ele usa muita metáfora, e no Apocalipse também ele usa muita metáfora. Então, aí há uma certa coincidência, não é? Agora, eu acho que no momento que nós estamos vivendo, se nós mudarmos as coisas, essas catástrofes não precisarão acontecer. Essas catástrofes ainda estão acontecendo por causa do egoísmo, do ego. É o maior inimigo da humanidade. E o dia que o ser humano conseguir mudar o seu ser interior, aí não mais haverá necessidade das grandes catástrofes que estão sendo comentadas, divulgadas. Humberto, muitas pessoas defendem, talvez os mais pessimistas, ou realistas, não sei se é que vai dizer isso para a gente, que o mal nunca foi tão abundante na Terra. Os mais otimistas já vão ver por outro prisma, vão dizer que o bem nunca foi tão abundante na Terra. E aí, quem é que está com a razão? De acordo com a visão de cada um, todos, né? Mas eu acho que hoje o que acontece, a informação é muito mais rápida. Então, a gente vê muito mais, sabe muito mais do que antigamente. Quando, no passado, havia uma guerra, havia malefícios numa determinada região, para que as outras regiões soubessem quando, né, isso acontecesse, passavam-se muitos anos. E é o que nós temos do passado, o que nós temos de informações do passado, por mais que ela seja grandiosa, são pequenos relatos. E hoje em dia não, as informações são a todo tempo. Eu acho que eu estou no grupo dos otimistas, né? Eu acho que tem muita gente voltada para o bem. Eu acredito nisso. E é evidente que entre nós existem ambos os lados. Agora, mal e bem, viu, André? Eu acho que é questão de interpretação também. Muitas vezes o que é uma coisa má para mim pode ser boa para o André e vice-versa. Mas em termos assim de moral, de religião, nos baseando pelo Evangelho, eu acho que nessa mudança de fase nós temos situações más e boas. Mas eu acho que o bem vai prevalecer e é isso que vai fazer com que nós passemos para um estágio superior no nosso planeta. André, na questão 932,
Kardec pergunta aos espíritos superiores, por que que no mundo o mal sobrepuja o bem? E a resposta dele, porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Aí eu já vou aproveitar para fazer o merchan. Nós estamos tentando fazer o bem aqui, e graças a você que nos acompanha, que colabora com o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, é graças a você que acredita que é possível fazer deste mundo um lugar melhor, deste educandário, deste planeta maravilhoso que nós estamos encarnados, é exatamente o curso que nós merecemos, a você a nossa gratidão. A você que ainda não é, por favor, ligue, se associe, você tem direito a descontos na aquisição de produtos, e mais do que isso, você está ajudando na transformação desse planeta. Mas, André, você acha que a questão 932 meio que responde às coisas? Ou seja, a gente dá muito ouvido para o mal e não dá ouvido para o bem? De uma certa forma, é verdade. Se você observar a maneira pela qual as pessoas se dedicam, se você ouve assim, olha, Jesus está precisando que você ajude uma família. Ah, tá bom, dá R$2, você tem um trocado aí, dá mais uma moedinha. Mas se falam assim, se você não ajudar essa família, o capeta vai morar com você durante o ano inteiro, vai fazer seu filho ficar doente, você vai perder seu emprego. Ai, peraí, vocês aceitam um cheque especial, aceitam cartão de crédito, pode ser de quanto para cima? Em função de nós ainda estarmos vinculados mais intensamente ao medo do que à ação no bem pelo amor. Mas dentro daquilo que vocês já responderam aqui, até para ilustrar o que a nossa querida Eunice falou, que o Humberto também colocou, e no comentário do que o Chico teria dito sobre 2019, importante lembrarmos que na revelação que teria sido feita ao nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto, a postura não é que vai acontecer uma tragédia. Vejam só, e é importante lembrar como funcionam as leis do universo. No final do livro A Caminho da Luz, Emmanuel textualmente afirma que antes que o milênio terminasse, todas as coisas teriam acontecido. O Espírito Emmanuel é responsável por aquilo que escreve. Escreveu esse livro na década de 30, mas quando chegamos a esse período final, o que acontece? Uma reunião em que o Cristo, na data em que o homem consegue sair da Terra e pousar na Lua, pela tecnologia, pelo desenvolvimento intelectual, ele concede 50 anos antes de acabar com todo mundo, ou antes de colocar as coisas que já estavam previstas para acontecer. Ou seja, são 50 anos de tolerância, que graças ao empenho da humanidade, no caso representado pelo esforço tecnológico, nós conseguimos. Porque seria muito fácil, Senhor, não, cansamos desse Zé Povinho que não resolve nunca suas brigas, vamos acabar com eles e já começar uma nova era. Não, Jesus diz, vamos dar mais 50 anos, se nesse período eles mesmos não se destruírem, eles não aprenderem, se as nações aprenderem a se tolerar umas às outras, não é se amar, não, a se tolerar, nós então conseguiremos colocar a terra em uma situação melhor, com outros meios que não precisam ser epidemias, guerras, conflitos, confusões. Então, é uma postura de esperança, por meio da qual a divindade governa o mundo. Não é uma mensagem de destruição, de amedrontamento, é algo que estimula os bons a perseverarem no bem, como a pergunta 932 está falando. Muito bem, nós temos uma participação via Skype, vamos acompanhar. Alô? Alô? Quem fala? Quem fala é Carlos de São Paulo. São Paulo. Pois não, querido, pode fazer. Você está nos acompanhando através da internet, através da parabólica, TV aberta, TV fechada? Mesmo. Oi, através da internet. Através da internet. Pois não, querido, pode fazer a sua pergunta. Então, a pergunta que eu tenho está relacionada aos participantes, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer até pela oportunidade de assistir esse tipo de programa. Falta bastante esse tipo de coisa para a gente e é muito legal ver essa iniciativa de vocês.
Mas a minha pergunta está relacionada à questão dos desastres que têm acontecido pelo mundo, desde o tsunami de 2004, quedas de avião, mortes coletivas, né? Isso não estaria relacionado ao grande expurgo que tanto se fala? Humberto, eu queria que você respondesse. Já aproveita e já fala da tua obra. Você tem uma obra sobre o tema também, né? Sim, sim. Nós temos um livro chamado Final do Mundo, Final dos Tempos, as mudanças que transformam o mundo. E a gente tenta retratar lá do começo, a evolução, as predições, uma reflexão assim bem tranquila, fazendo um diálogo, né, com o leitor. Tentamos chegar nessa época. Esse livro foi escrito em 1999, porque era um momento como esse aqui. Tentando mostrar que a vida continua, depende só da gente, né? Então, é um livro que eu acho interessante que esse momento se repete. Agora, lembrando aí da pergunta do nosso amigo, os aviões, na época, há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, não existiam, né? Então, por isso que cai bastante avião hoje. Bastante não, cai. Mas afundavam navios, né? Já havia uma espécie de morte coletiva. As guerras eram muito maiores do que hoje. As pessoas andavam armadas, a gente lembra disso, né? Punhais, sabres, era comum morrerem. Nós pegamos o Evangelho e vê que o duelo, né, foi condenado. Duelo. Hoje existem, claro, mortes e tudo mais, grandes cataclismas, mas acredito que faz parte. E o aquecimento global, que é causado por nós, humanos, está surtindo aí seus efeitos, né? Causado por nós. Então, é aquilo que nós dissemos da corrigenda. As reuniões aí que tivemos pelo mundo, algumas grandes potências não queriam participar, né, André? Agora estão participando. Por quê? Tiveram problemas no seu continente, né? Enchentes, tsunamis e tudo mais. Então, essas mudanças eu acredito que ocorrerão tranquilamente. Agora, os desencarnes coletivos, se a gente pensar que na época do Cristo, segundo os censos, éramos em torno de 200 milhões. Hoje, nós somos 7 bilhões. É evidente que tem que desencarnar, né, muita gente por vez, senão, para onde que vai todo mundo? Sem dúvida. Tia Eunice, um dos trabalhos que o Centro Espírita Perseverança faz é cuidar, acalentar, levar consolo para aquelas mãezinhas e paizinhos que perderam os seus filhos, né, de maneira precoce. Muito se diz acerca do momento que nós estamos passando na Terra, né? Um momento muito similar ao que aconteceu com os capelinos, que é descrito em tantas obras, entre elas Exilados de Capela. E aí a gente fica naquela discussão: meu Deus, será que eu fico na Terra? Ou meu Deus, será que eu volto para a Capela? Aqueles que acham que são capelinos. Ou outros dizem assim: meu Deus, será que eu vou para o planeta Chupão? Aliás, o nome do planeta já não ajuda, né? O planeta Chupão, enfim, já é assustador logo de cara. Mas a pergunta é: aquela mãezinha e aquele paizinho que, quando voltar para a espiritualidade, descobrir que o seu filho não acompanhou a evolução do planeta e for para um planeta mais atrasado, essa mãezinha, esse paizinho, que tiver condições de continuar na Terra, ou mesmo de ir para um planeta melhor, será que ele não vai para o planeta mais atrasado, por amor, buscar o seu filho querido? Eu tenho a certeza que eles vão preferir ir para o planeta menos evoluído para acompanhar o filho. Porque você sabe que filho é uma coisa assim muito forte para o ser humano. Então, muitas pessoas renegaram o espiritismo a vida toda, mas quando partiu o filho, eles procuraram saber notícia, né? E eu sempre me lembro daquela parábola de Jesus, do rico e do mendigo, né? Então, Jesus diz assim: olha, porque o mendigo estava no Hades, né, no céu, em grandes prazeres. E o rico estava lá em sofrimento atroz. Então, ele pede para que mandem alguém lá na casa deles para falar com os seus irmãos, com a sua família, para que não acontecesse com ele aquilo, dele ter ido para um lugar de tanto sofrimento e o mendigo está num lugar tão bom. E aí, então, diz que há entre o céu e a terra uma divisão. E o Espiritismo vem provar para a gente, através das mensagens, das cartas que os filhos mandam para os pais,
cartas reais que fazem nos sentir a sua presença, a presença do filho ali. Então, ele se propõe a uma mudança radical. Nós temos, inclusive, a responsável por esse trabalho no Perseverança, ela chama Mãe Vilma. Mãe Vilma perdeu seu filho, entre aspas, aos 17 anos. E era católico, marido católico também, e foram à Perseverança. E lá, então, ela começou o trabalho de amparar todas as mães que perderam filhos. E no último sábado do mês, às 16h, se reúnem todos os médiuns do Perseverança para este trabalho de mensagens para os entes queridos. Muito bem. Gente, nós estamos muito chique. Nós temos ligação da Suíça, olha só, hein? Que coisa. Manda um chocolate para a gente. Alô, quem é? Ok. Desculpa, não entendi. Alô? Pois não, querido, pode falar. É Paulo Ribeiro. Estou falando aqui da Suíça. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, parabenizando vocês pelo programa. Eu estou aqui acompanhando. E gostaria de fazer uma pergunta para vocês, de acordo com o tema. Caso venha ocorrer o apocalipse, como que nós devemos nos preparar espiritualmente? O povo tem medo. Alô? Mesmo, né? Ok, querido, obrigado. Vamos passar aqui para os nossos irmãos responderem. Caso aconteça, como é que a gente deve se portar, André? Eu gostaria de dizer uma coisa que eu me lembro sempre de falar em palestra. Enquanto nós não entendemos o funcionamento da lei do universo, nós temos medo de morrer. Depois que a gente compreende como é este funcionamento, a gente tem medo de viver. Porque morrer nós não vamos. Com apocalipse, sim apocalipse, com acidente de avião, com vulcão, com terremoto, seja com o que for, nós não perderemos a vida. Portanto, se nós estamos agora vivendo um período em que podemos nos relacionar e podemos fazer o bem, a melhor maneira de nos prepararmos para qualquer evento, seja apocalíptico ou não, do ponto de vista da tradição religiosa, é vivermos no bem. Que a morte, quando nos encontrar, nos encontre felizes por amar o próximo. Nos encontre desejando fazer todo o bem, com a consciência limpa, sem temermos aquilo que muitas pessoas temem quando vão ficando doentes. Eu costumo dizer que tem uma hora que o nosso avião começa a descer, né? Você pega um avião, o avião sobe, 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 mas quando está chegando perto do destino, você nota que o avião nivela e aí ele embica. Quando ele embica, você sabe, está chegando. Então, nós também temos o nosso avião físico. Quando o nosso avião começa a embicar, aí a pessoa, e aquela namorada que eu abandonei, quando ela grávida, onde será que ela foi? Só que aí já foi. O avião vai descer. Então, a melhor maneira para enfrentarmos qualquer destes desafios, que é o de voltarmos, continuando a viver do outro lado, é fazermos o melhor enquanto estamos aqui, sem medo. Isso é fundamental na minha maneira de entender essa questão. Eu conheço a história de um amigo que estava num grupo mediúnico e o amigo espiritual se manifestou e deu uma mensagem de transformação, dizendo das dificuldades que o planeta Terra está apresentando. E aí disse que um dos trabalhadores perguntou, disse que ele foi muito enfático, né? Perguntou, olha, será que está vindo um grande evento catastrófico aí e tal? E a entidade falou assim, meu filho, fique tranquilo, porque se a Terra acabar, na espiritualidade não existe o MSP, o movimento do sem planeta. Isso. Vai ter planeta. Uma participação da plateia, rapidinho, que nós estamos nos encaminhando já para o final do nosso programa. Pois não, querido. Bom, Chico Xavier ele fala sobre uma guerra mundial possível em 2019. Ele não fala necessariamente do fim do mundo, né? E uma guerra mundial é um destino coletivo. E a gente tem visto cada vez mais os coletivos se organizando para protestos ou para defender os seus direitos. A gente fala muito na reforma íntima, mas eu gostaria de saber de vocês, como vocês têm visto esses coletivos e qual é o nosso papel dentro dos coletivos para a mudança do mundo, talvez até para evitar essa guerra que o Chico anunciou. Humberto? Quando ele disse mudança do mundo, eu lembrei de Mahatma Gandhi, um grande reformador, um religioso,
uma grande alma, como era conhecido. Ele pautou a sua vida em mudanças interiores, mudanças radicais. E é duro, gente. É duro a gente mudar. Nós, principalmente os espíritas, nós temos aqui na nossa mente um código, onde nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer. Mas o saber e realizar há uma grande distância. Então, ele dizia que nós devemos ser, Gandhi dizia, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. É uma frase muito conhecida dele. E eu acho que nós temos que partir por aí. Nós nos preocupamos com os movimentos, com como está o planeta, como estão as pessoas. É válido, nós estamos inseridos nesse contexto. Mas eu acho que a grande preocupação, ou o grande foco, deve ser a nossa transformação. Como? Cada um seguindo o seu caminho. Mas nós sabemos que no Evangelho existe ali um manancial de ensinamentos que a gente pode utilizar. Cada vez, eu acho que é comum, cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente aprende alguma coisa diferente, a gente tem uma releitura de nossas vidas. Começou há pouco tempo, há 10, 20 anos, a psicologia, a utilizar o Evangelho como mudança, de uma forma mais científica. Então, à medida que nós, enquanto humanidade, vamos evoluindo, nós vamos tirando mais coisa dos ensinamentos de Jesus. Então, se nós observarmos o Mestre com uma forma mais atenta e tentarmos seguir o seu Evangelho como norma e conduta, eu acredito que a gente vai conseguir mudar muita coisa, inclusive mudar as pessoas que estão à nossa volta. Bom, mas estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa, nossa gratidão enorme pela presença de todos vocês e, por favor, rapidinho, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam dessa participação, enfim, por favor. Tia Eunice. Nós falamos de mudanças e que o pessoal tem dificuldade, inclusive nós temos dificuldade de mudarmos, né? E às vezes a gente se espelha no outro. Ninguém está mudando porque eu vou mudar. Então eu gosto sempre daquela história do passarinho que soube que estava uma fogueira na floresta. Ele então levava água no seu biquinho. E quando falaram, mas o que vai adiantar? Está uma fogueira na floresta e você levando uma gota d'água, ele falou, eu faço a minha parte. Eu acho que se nós, cada um de nós fizermos a nossa parte, não nos preocuparmos com os outros, eu acho que aí o mundo vai ser melhor. É isso aí. André? Eu quero humildemente homenagear cada um de vocês que está de preto aqui, que são os trabalhadores do bem, que vocês não imaginam o quanto custa fazer funcionar uma coisa dessa, para que todos nós pudéssemos ter uma opção positiva no grande emaranhado de interesses jogados na tela da televisão. Essa equipe da Mundo Maior, que você coordena, você dirige, está possibilitando que esperança chegue ao coração das pessoas. E isso é mudar o mundo. Essas atitudes pequenas, que atrás da câmera, junto ao microfone, junto na entrevista, estão colocando as pessoas para pensar de uma forma melhor na vida. Você também, que está nos assistindo, não se esqueça, você é uma boa nova, você é uma boa notícia. Faça também a mesma coisa. Muito obrigado. Humberto? Bom, reiterando aqui as palavras do André, é muito bom estar aqui. E eu tenho certeza, André também, né, que nós aqui, todas as pessoas que estão ligadas com essa atividade maravilhosa aqui da TV Mundo Maior, que estão orando, participando, eu acho que nós fazemos parte dessa mudança realmente do nosso planeta. Então, eu agradeço a oportunidade e desejo a todos aqui, não alguns anos não, mas uma vida inteira aí de muitas bênçãos. Nossa gratidão a você que nos acompanhou nessa primeira hora, do primeiro programa Mundo Maior em Debate, né? E nós aguardamos vocês no dia 9 de maio, do próximo mês, nós estaremos falando sobre tatuagens e afins. Primeiro você assiste o Mundo Maior Repórter, sobre o tema tatuagens e afins. A gente vai falar de perispírito, vai falar desses modismos, fere o perispírito, não fere o perispírito, existe o Vale dos Tatuados ou não, enfim, o assunto promete, e na sequência a gente tem esse encontro com a sua participação. Obrigado a todos vocês que participaram e que Jesus nos abençoe, sigamos juntos.